Beleza, começando aqui mais um episódio do Sessão Brainstorming, então bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me escutando. Hoje eu tô fazendo uma coisa um pouco diferente. Enquanto eu tô gravando esse episódio, eu tô ao vivo no Instagram, então isso não foi uma coisa combinada com ninguém. Mas é um teste que eu resolvi fazer. Então os primeiros minutos desse episódio do Sessão Brainstorming vão estar nesse vídeo no Instagram que eu tô rodando ao vivo aqui. E talvez algumas pessoas vão ficar curiosas para saber o que é isso que está acontecendo aqui. Bom, para você que está escutando isso gravado, eu já te peço, se você está no YouTube, deixar o seu like, se inscrever aí nesse canal se você não está inscrito. Se você está no Spotify, você pode seguir, né, a gente também aí para estar acompanhando os episódios toda sexta-feira. E se você quiser também, se sinta à vontade para me seguir no Instagram, @PatricioLauro, e trocar uma ideia sobre todos esses temas que a gente fala aqui. Eu sempre gosto também de estar aí pedindo para vocês fazerem a indicação do podcast para alguém que você acha que possa se interessar por esse assunto. Né? A ideia inicial de gravar isso aqui foi conversar com pessoas que pensam da mesma forma ou gostariam de conversar sobre esses temas e acabam não tendo tanto com gente com quem falar sobre isso tudo, né? Então são temas diferentes e eu gostaria que isso fosse sempre uma grande conversa. Então para vocês que estão assistindo aí, muito boa tarde também. Hoje o tema do podcast é um pouco diferente e vou tentar fazer isso de uma maneira bem livre, né? Então são pensamentos que têm as suas influências filosóficas da psicologia de muitas maneiras, mas são pensamentos muito meus também. Hoje a gente vai falar aqui sobre o quanto a vida é uma coisa inédita, o quanto a vida é uma coisa diferente, ou uma coisa que está aí se desenvolvendo a cada dia, o quanto a gente está se desenvolvendo a cada dia, e o quanto não existem respostas prontas para a vida, enquanto tudo é sempre um recomeço, sempre uma recriação, sempre uma maneira de estar se fazendo no mundo frente a tudo que acontece na nossa vida. Então a gente vai escolhendo coisas novas, criando coisas novas, se recriando, se reconstruindo de muitas formas, né? Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre o quanto a vida é única por tudo isso, mas o quanto isso torna para muitas pessoas a vida assustadora. Pensar a vida dessa maneira é pensar que a gente não é tão especial quanto a gente supunha, mas a gente já vai chegar lá. Então acho que para ficar interessante, a gente poderia começar falando sobre como o ser humano, no geral, ele é um tipo de animal que habita esse pequeno planeta chamado Terra, que tem uma desvantagem muito grande frente aos outros animais. O ser humano é um animal que não só raciocina, mas sente. E muito pior do que isso, é um animal que tem consciência de tudo isso, né? E o fato dele ter consciência de tudo isso elimina muitas vezes, né, um outro fato que é real para os outros animais, que é o que a gente chama de instinto. Todos os outros animais que existem na face da Terra têm uma verdade pronta, uma verdade que vem escrita nos DNAs deles, né? E nós, diferente disso tudo, pouco vem dito pra gente, nossa, essa é a sua verdade. A verdade do homem, a verdade do ser humano, é uma verdade que se constrói a cada dia, a cada escolha, a cada vivência, né? Então é muito diferente da verdade das outras formas de vida que a gente convive aqui nesse planeta. E que talvez que a gente até tire espaço, né? Mas o que isso tem a ver com o resto, Patrício? O que o homem não ter uma verdade pronta quer dizer? Isso quer dizer que se isso é uma coisa que a gente não tem, acaba sendo, por consequência, para muitas pessoas, uma coisa que muitos gostariam de ter. Não ter um destino estabelecido, uma verdade estabelecida, é perturbador para muitas pessoas. Você pensar que tudo daqui para frente em muito tem a ver com o que você vai escolher, com o que você vai se fazer, é um pouco assustador, né? Então, e de forma nenhuma isso é uma negação de que existem determinantes, principalmente quando a gente fala de questões sociais. Existem, obviamente existem, né? Existe a história, existe o contexto que essa pessoa vive socialmente,
geograficamente, né? Tudo isso. Mas o que a gente faz dessa situação onde a gente vive, né? É disso que a gente está falando aqui. E essa escolha ela é sempre muito única, ela é sempre muito nossa, né? Então isso torna a vida do homem especial por um sentido mais comum no outro. Especial no sentido de que cada homem vai ser uma coisa totalmente nova e uma coisa totalmente única. Vai ser uma coisa totalmente diferente. Mas comum pelo outro, porque quer dizer que não existe uma coisa especial para você. Quer dizer que não existe um plano divino, um detalhamento astral do que vai acontecer na sua vida, né? Não existe um plano especial, algo que te faça melhor do que os outros. Você é só humano e tudo que é de especial na sua vida são coisas que você escolheu fazer, né? E isso é um pouco pesado no começo, mas é libertador. O que você quer fazer da sua vida, né? Para onde você quer ir? Você pode correr atrás disso. Isso não é dizer que, nossa, você tem a liberdade de fazer absolutamente tudo. Não, mas você tem a liberdade de fazer muitas coisas, né? E de lidar com as coisas, né? Então, boa tarde para quem está chegando aí nesse cantinho agora aí no Instagram. E vamos seguindo. Bom, então, a vida do homem é uma coisa inédita, é uma coisa que recomeça a cada segundo, que você toma novos caminhos, novos horizontes, novas escolhas, reavalia o que está errado, o que não está errado, e vai se reconstruindo. Então, muito do que a gente trata aqui hoje é sobre isso. Bom, galera, para quem está no Instagram, essa curta live é só uma pequena amostra do episódio que sai no podcast amanhã. Então, se você achou legal falar sobre isso, gostaria de ouvir mais sobre o tema, você pode ir lá amanhã, às 11 horas, quando o podcast sai, e escutar o restante, beleza? Então a live encerra aqui, mas o tema continua amanhã, então eu te espero lá, escutando no Spotify, no Google Podcast, ou no YouTube, ou em outra plataforma aí das que o podcast está postado. Beleza? Uma boa tarde a todos e não esqueça amanhã de continuar ouvindo esse papo que a gente está gravando aqui. Beleza? Uma boa tarde. Bom, então seguimos nós aqui e vocês que estavam até agora curtindo essa conversa aí pelo Instagram, a coisa segue só aqui agora. Bom, então a gente é esse animalzinho, essa criatura que habita esse planeta, essa coisa única que é o ser humano, mas ainda assim a gente é pequeno, né? Nós humanos somos as causalidades, nós somos criaturas que surgiram, evoluíram até esse ponto e sofrem, né, com a vida, né? Os outros animais vivem, os homens sofrem. Por que nós sofremos? Pela nossa consciência. A cada momento a gente tem que escolher coisas na nossa vida, abdicar de outras, né? E tudo isso gera sofrimento. Lidar e entender as perdas de uma maneira que mais ninguém lida. Tudo isso quer dizer que a vida do homem tem muito a ver com sofrimento. Mas a vida do homem tem muito a ver com alegria. A vida do homem tem muito a ver com criação, com desenvolvimento, com crescimento, com legado, né? Com até onde as ondas da sua vida vão ecoar, né, nessa infinidade do infinito. O que eu gostaria muito com esse episódio é que a gente começasse a pensar: se não há uma verdade pronta para a nossa vida, se nós não somos especiais, se não há um plano superior para nós, né, o que nós estamos fazendo? O que você tem escolhido fazer da sua vida? Como você tem escolhido viver a sua vida, né? Então, a gente está falando disso aqui. A gente está falando de que o homem é uma coisa a ser construída no seu dia a dia. Então, pense comigo, né? De muitas maneiras durante a nossa vida, existem formas de te fazer compreender, por algum motivo, de que nós somos especiais. Eu acho que principalmente para quem é da mesma ou das gerações próximas da minha,
Nós crescemos com obras, com filmes, séries, livros e etc., que nos mostram pessoas predestinadas a grandes futuros, a grandes coisas, né? Aos escolhidos da vida. E talvez todo mundo espere isso da própria vida, né? Que você é um escolhido, uma pessoa que tem tanto a dar para o mundo, só esperando aquele momento onde toda a trama começa a desenrolar e você se compreende como isso. Então, talvez a gente deveria começar a pensar, né? Se eu quero ser um escolhido, se eu quero fazer algo especial da minha vida, isso depende de mim e não de uma coisa que vai começar por algum motivo misterioso, né? Não vai bater um bruxo de moto à sua porta com um bolo no seu aniversário falando: olha só, você é um bruxo, existe um mundo mágico que espera por você. Não, a vida é diferente. Se você quer algo especial dessa vida, você vai precisar ir atrás de tudo isso, de fazer esse mundo um pouco especial para as pessoas que você gostaria que ele fosse especial e para você, né? Um outro ponto em relação a isso é sobre como viver a vida. A gente já falou um pouco disso em outros episódios, e então a gente desenrola um pouco mais esse assunto aqui hoje, né? Como tomar direções, como fazer escolhas, se a vida não tem tanto sentido assim, se a vida é uma coisa que a gente constrói a cada dia, não tem uma coisa pronta que te diga, nem DNA, nem especificamente a nossa sociedade e nem destinos místicos, né? Como é que a gente lida com essas escolhas, né? A sociedade tem lidado, principalmente atualmente, de um jeito curioso. Não falta por aí pessoas que querem mostrar qual que é a forma de viver. E tantas pessoas acabam se relacionando com isso, aceitando essas verdades como se elas fossem as suas verdades, como se elas fossem a sua resposta, né? Mas veja bem, você tem coisas únicas, você viveu coisas que mais ninguém viveu, você sentiu coisas que mais ninguém sentiu. Então, como uma coisa que está num livro, né, de 10 passos, ou num vídeo de alguém que fala que vai te tornar aquilo que você deveria ser, pode ser condizente com a sua verdade, que é única, né, que é só sua e que só depende de você para construir. Então, esse é um dos pontos quando a gente passa a entender que talvez as coisas não tenham tanto sentido, que talvez a realidade precise ser construída a cada dia, a partir daquilo que a gente define como importante, a partir daquilo que a gente resolve buscar na nossa vida. Dado isso, entra o título desse vídeo. Chega de respostas prontas. Chega daquilo que te entregam de bandeja. Olha só, o mundo é assim. Comece a pensar no mundo da maneira como você acredita que ele deva ser. Comece a ter suas opiniões, as suas percepções, os seus sentimentos sobre a vida. Não compre verdade dos outros, nem a minha, né? Discuta sobre as coisas que você ouve e vê, né? Mas é sempre importante, para discutir um ponto, você precisa conhecer aquele ponto, né? Quando a gente fala da sua vida, ninguém conhece melhor a sua vida do que você. Por isso, por exemplo, quando você vai para a terapia parte de você, da sua história, do seu dia a dia, das suas dificuldades e do que você vai dizer para o terapeuta. Não parte da verdade do terapeuta. Por isso que um terapeuta não dá respostas prontas, porque isso é seu, a resposta está aí. A gente só precisa forjá-la, né? Não vou nem dizer encontrar, mas forjar juntos nesse momento terapêutico ou na vida em si, né? Então, é muito difícil a gente dizer que existe uma resposta pronta em algum lugar dizendo para onde você deva ir. Por mais que seria confortante a gente aceitar a realidade que não existe aqui essa resposta, esse é o sentido da vida, todo mundo tem que seguir isso aqui, que vai dar tudo certo. E a história está repleta de exemplos de como seguir determinados padrões não garante que você vai ser uma pessoa admirável ou a pessoa que você quer ser, ou uma pessoa que as pessoas vão se lembrar de uma certa maneira. Um código de moral, um código vendido, um código entregue para você como a realidade, nem sempre é o código correto para a sua vida.
Talvez seja ele que possa vir trazendo algum sofrimento para você, porque você tem comprado uma realidade que não é sua, um código que não é seu, uma forma de viver que condena a sua forma de viver, né? Que diz que você ser quem você é errado, que você deveria agir dessa maneira, seguindo estes princípios, né? E talvez você deveria forjar isso com o seu próprio olhar. O que eu deveria seguir? Então leia tudo aquilo que você precisa, estude tudo aquilo que você precisa para entender as coisas e ter suas próprias opiniões, né? Como diria um dos autores que eu mais gosto, né? Nunca é alto o preço para se pertencer a si mesmo. O Nietzsche fala isso de uma maneira espetacular. E se pertencer é muito ter domínio dessa vida, ter compreensão de que a vida é assim, de que é uma coisa que você constrói, de que você não deveria estar aceitando tudo que vem pronto à sua mão. E a gente vive numa época que tudo vem pronto à nossa mão. Pouco nós construímos por nós mesmos hoje em dia, desde as coisas físicas até as coisas teóricas e as coisas emocionais, até como sentir as pessoas querem ensinar, até como pensar, né? E tudo isso precisa ser forjado, precisa ser construído no dia a dia, nas conversas, etc. e etc. Então, ficam essas reflexões. Esse foi um episódio de muito mais dúvidas do que afirmações, mas se você está ouvindo esse podcast nesses 12 episódios, eu acho que você já deve estar acostumado a sair daqui com mais dúvidas do que certezas, e eu acho que isso é muito mais interessante para a vida. Quando você tem muito a perguntar, quer dizer que você tem muito a entender, e que você não está parado, não está estagnado. Você está querendo buscar, entender e crescer, e ser você da maneira que você compreenda o mundo, né? Você está querendo avançar. Então as dúvidas trazem isso. As certezas te limitam até onde você tem certeza, né? Até aquele ponto que você conhece e acha que não tem mais nada a aprender e a compreender sobre a vida. Bom, galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que eu tenha me feito entender por vocês, não tenha sido muito confuso. Foi um pouco uma experiência fazer essa questão interativa do Instagram junto. Se você gostou, se você estava no Instagram e curtiu a ideia, ou se você quer estar na próxima, né, para começar essa conversa junto comigo, fica à vontade. Eu vou tentar fazer isso todas as vezes que eu gravar esse podcast agora. Não deixo um momento exato marcado com vocês, porque minhas gravações podem acontecer a qualquer horário. Sempre quando eu tenho um horáriozinho livre e antes da sexta-feira eu encaixo minha gravação. Pode acontecer de noite, pode acontecer de tarde, de manhã ou até de madrugada às vezes. Beleza? Mas eu agradeço você por ter acompanhado até aqui, por ter acompanhado todos esses episódios, e a gente está aí semana que vem mais uma vez trazendo outra tempestade de ideia para você. Não deixe de seguir aí nas redes sociais, de assinar o canal nas suas plataformas aí e compartilhar toda essa reflexão com as pessoas que você acha que podem gostar de estar ouvindo isso. Beleza? Então, até a próxima.